E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Transparência. Ao meu lado está a jornalista, apresentadora da TV Câmara, Jane Sá. Obrigado, Jane. Obrigada eu, bem. E também o vereador Renato Zucolotto. Obrigado, vereador. Imagina, eu que agradeço. É um prazer sempre renovado estar aqui para poder prestar contas da nossa atividade, que é uma atividade pública. Agradecer o espaço que a TV Câmara nos dá e agradecer a Jane e o Carlá por esse momento aqui de prestação de contas do nosso serviço público. A gente sabe que as pessoas têm usado as marginais da cidade, o Rodoanel, ali, o anel viário, para se locomover aos finais de tarde, para sair do trabalho. A gente está tendo um problema sério ali na região do Guaporé, de mobilidade urbana, na Heráclito Fontoura Sobral. Recentemente o senhor participou de uma reunião com a prefeitura para falar sobre esse tema. O que a gente pode fazer ali, vereador? Bom, isso é o reflexo do crescimento desordenado de uma cidade, de um crescimento sem o devido planejamento. Ou seja, a cidade cresceu além das bordas das rodovias, alcançou o lado de lá das rodovias que margeiam a cidade, e aí a gente tem não só na região da Heráclito Fontoura Sobral Pinto, mas temos a região também ali do shopping Iguatemi, né? E aí envolve uma série de gestões, inclusive com a concessionária da rodovia. Então nós temos ali artérias, temos Artesp, e quando você fala em encaixe da malha urbana com a malha viária, é necessário que haja intervenção também da Artesp, que é um órgão estadual. Então eu tenho ido várias vezes no mês lá na região do Guaporé, tenho feito gestões junto à Transerp, junto ao planejamento, junto à Prefeitura Municipal, e algumas medidas mitigadoras foram tomadas para melhorar alguma coisa ali na mobilidade daquele bairro. Evidentemente que grandes obras vão demorar um pouco mais. Já existe ali um planejamento viário para entrada e saída na região da Antônio Machado Santana, também há já algumas coisas aprovadas para saída para Bonfim, ali na região do São José, né? Mas essas medidas mitigadoras, elas foram tomadas para resolver, num curto espaço de tempo, algumas coisas. Evidentemente, as maiores obras vão demorar aí alguma coisa em torno de 3 a 5 anos, mas estão sendo feitas. Vereador Zucolotto, vamos falar um pouquinho de polêmica. O vereador está hoje num mundo assim, extremamente polêmico, aonde o senhor fala e propõe que a sede do governo seja no centro de Ribeirão Preto, ou seja, melhor, desapropriar ali o shopping Santa Úrsula. O que é que o senhor fala dessa situação? O senhor está mexendo com Ribeirão Preto, né? A semana passada, Jane, eu fiz uma propositura, e dentre as proposituras que tem competência o vereador, uma delas é a indicação. Certo. Indicação é você indicar ao chefe executivo alguma coisa que não seja da competência legislativa do Poder Legislativo, ou seja, existem alguns tipos de matéria que não são da competência do Legislativo. Então, para não haver vício de iniciativa, a gente sugere ao prefeito que tome determinadas medidas. Ele pode acatar, como pode não acatar. Chega uma indicação para o prefeito, ele pode olhar e falar, o que é isso? Daqui eu não vou fazer de jeito nenhum. Mas eu tenho pensado muito Ribeirão Preto, né? Eu vejo a proprietária do shopping como uma grande parceira do município, que foi responsável pela urbanização de grande parte da Zona Sul, né? O Ribeirão Shopping veio e trouxe desenvolvimento para aquela região, mas o que eu percebo também, Jane, é que hoje a prefeitura, as instituições do centro da cidade lutam para revitalizar o centro. Certo. E de uma maneira muito diferente disso, o prefeito quer tirar a administração da prefeitura do centro da cidade. E aí ele quer levar lá para Pascoal Inec. Existe um orçamento prévio do centro administrativo em torno de 200 milhões de reais. Né? E a gente sabe que não vai ficar só isso. Essas obras públicas, até por conta do preço dos insumos, mão de obra, material de construção civil. Exatamente. Então, isso daí deve chegar no valor de 250 milhões de reais. Enquanto que ali, no prédio do Santa Úrsula, nós já temos mobilidade, acessibilidade, estacionamento, espaço para receber todas as secretarias. No térreo podemos alocar bancos, poupa-tempo, tem restaurante que eles podem funcionar para poder servir refeição para os servidores do centro administrativo. Tem os cinemas que podem ser reversíveis
para auditórios e centros de convenção. Então, essa ideia que eu tive não é uma ideia desarrazoada, porque o valor venal, que é o valor um pouco abaixo de mercado, 90 é de 90 milhões. Quer dizer, se nós formos fazer alguma correção, sairia algo em torno de 100 milhões de reais. O centro administrativo, nós vamos para o último ano do mandato do governo Duarte Nogueira. Se ele começar a construir centro administrativo em 2023, ele não acaba em 2024. Então ele vai passar uma obra grande, de grande porte, para o seu sucessor. Que sabe-se lá se é a ideia dele fazer ou não centro administrativo. Ou não continuidade. Lá. Então, me parece que você fazer uma obra desse porte no final da administração pública pode importar em alguns prejuízos para a cidade. Ao passo que se você, e volto a falar, a desapropriação é uma sugestão que eu fiz e que deve ser repensada ou melhor trabalhada. Evidentemente que lá nós temos lojas, temos os lojistas, temos os trabalhadores, tudo isso, Jânio, é para ser discutido. Essa indicação que eu fiz é uma indicação que deve ser levada em conta para que a prefeitura, o chefe executivo, possa fazer algumas reuniões, ver o custo, ver o orçamento, porque a desapropriação é um ato exclusivo da administração pública, ou seja, é um poder discricionário do chefe do executivo. Se ele entender que ali existe a utilidade pública, a necessidade pública, ele pode editar o decreto considerando aquele prédio como de interesse público e a partir daí, e aí é só o mérito do ato administrativo, não pode ser questionado. Ele tem essa autonomia, né, Ele tem essa autonomia e competência. Ou seja, observados os critérios de oportunidade e conveniência, ele fala, me interessa colocar ali. E aí você imagina, Jânio, quer dizer, todas as pessoas, você imagina uma pessoa que mora no Cristo Redentor, para se deslocar até a Pascoal Inec. Quantos ônibus tem que pegar? Verdade. Ao passo que se você fizer isso no centro da cidade, você né? fomenta a revitalização do centro, você fomenta o desenvolvimento com a prestação de serviços, trazendo inclusive o poupa-tempo do novo shopping para o shopping Santa Úrsula. Ou seja, essa ideia, ela não é desarrazoada. Eu recebi muitos feedbacks positivos sobre isso. Evidentemente que existe uma crítica exacerbada, em parte segmentada da imprensa, que realmente disse que era uma ideia de jirico, mas se você for pensar, Jânio, não é uma ideia desarrazoada. Em contrapartida, e os comerciantes? Como é que ficaria nessa situação, vereador? Os lojistas ali? Ô, Jane, isso daí é tudo uma questão de ser acertado, de conversar. Certo. Nós sabemos que lá não existe mais os grandes âncoras. É verdade. Já saíram do Santa Úrsula. Isso daqui, nós não estamos aqui para dizer ou para falar do negócio de ninguém. Isso é uma constatação que você pode fazer indo no shopping Santa Úrsula. Se você chegar lá, você constata que as grandes âncoras já não estão mais lá. Então, tudo isso, Jane, é a questão de conversar, porque nós teríamos também um atrativo de uma prestação de serviços no próprio shopping. Ou seja, poderíamos trazer o poupa-tempo, poderíamos colocar agências bancárias no primeiro andar, colocar restaurante, ou seja, tudo isso ia movimentar a economia do centro. Evidentemente que é uma atitude que precisa ser pensada, que precisa ser discutida, e se for uma solução apontada como uma solução correta, você pode tomar posse em 60 dias. Ao passo que o centro administrativo não fica pronto em menos de 3 anos. E com a inconveniência de, no meio disso daí, haver ainda uma troca do chefe do executivo, que a gente não sabe quem vai assumir. De uma paralisação de obra futura. Exatamente. A Jane falou de paralisação de obra futura. Vamos falar aqui sobre, então, Lei de Uso e Ocupação do Solo, que passou por essa casa recentemente, foi aprovado. Mas antes, tivemos audiências públicas na Prefeitura, audiências públicas aqui, cuja audiência o senhor participou. Como o senhor vê esse projeto de uso e ocupação do solo, Ribeirão? Eu fico muito feliz e muito contente de ter sido relator desse projeto de lei complementar, que é uma lei densa, né? Nós temos aqui... Traz um calhamaço aí. Isso daqui é a redação final da lei, né? É uma lei extremamente densa, é um material bastante complexo.
Na verdade, a lei, ela termina sendo, inclusive, uma sopa de letrinhas, né? Porque você tem uma série de abreviações, de abreviaturas nessa lei, mas eu fico feliz. Inclusive, prestando contas no trabalho, as pessoas acham que o vereador só tem que fazer projeto de lei ou fiscalizar o Poder Executivo, né? E eu trago aqui uma prestação de contas, né? Eu, enquanto relator na CCJ, eu relatei 80 projetos de decreto legislativo, relatei 381 projetos de lei, relatei 142 projetos de lei complementar, que são as leis mais importantes do nosso município. E, hierarquicamente, elas são superiores a projetos de lei. Então, Jane, você veja a responsabilidade. Inclusive, eu fui o relator da reforma administrativa. Ah, mas ela caiu no TJ. Evidentemente que um projeto de lei complexo como esse, ele dá aberturas ou ele dá, né, eventualmente, espaço para algum questionamento judicial. Então as pessoas, às vezes, de modo maldoso, falam, porque a Câmara de Ribeirão Preto é a Câmara mais inconstitucional do Brasil. Isso já não é há muito tempo. Nós temos tido essa preocupação. Mas, infelizmente, um projeto de lei que tem mais de 300 artigos, e artigos de muita complexidade, ele pode ser eventualmente questionado no judiciário e o judiciário entender que um ou outro artigo pode ser considerado inconstitucional. Então eu fico muito à vontade para dizer, inclusive como presidente da CCJ hoje, que a Câmara tem esse cuidado, tem esse cuidado. Agora, o judiciário está aí para fazer o controle judicial dessas leis que são aprovadas pela Câmara. A gente vê isso na Assembleia Legislativa, a gente vê isso no Congresso Nacional. A todo instante, as leis que são aprovadas no Congresso Nacional são questionadas na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Nem por isso as pessoas dizem que o Congresso Nacional é o mais inconstitucional do mundo, né? Isso por hoje, trazendo para Ribeirão Preto, é uma inverdade. Isso, né, faz parte do Estado Democrático de Direito. Ou seja, cabe à Câmara aprovar as leis, o prefeito sancionar e o Poder Judiciário fazer o controle judicial dos atos administrativos. Essa é a democracia funcionando. Quando o senhor fala que foi e é presidente da CCJ, é uma das mais importantes, é importante falarmos isso, né? Tamanha responsabilidade. E quando o senhor fala que aprovou, e ao longo de quantos anos esse projeto está na casa do uso e ocupação de solo? Falamos de bairros, pontuando aí, quando o senhor fala do centro, que vai melhorar, inclusive, o Boulevard, quando o senhor falou aqui com a gente há um tempo atrás, o bairro aonde é um pouquinho mais longe. Então, eu queria que o senhor explicasse isso para a comunidade de uma forma mais simples. Bom, a lei de parcelamento, uso e ocupação de solo, ela atinge diretamente todas as pessoas que residem em Ribeirão Preto. Sim. Todos os cidadãos. Falam, mas eu não tenho nada a ver com essa lei. E aí você compra um terreno. É importante falar isso. Você compra um terreno, você está lá fazendo a sua área de lazer, fazendo sua piscininha, fazendo a sua churrasqueira, e daí, um mês, começa a construir uma obra do lado da sua casa. Aí você fala, escuta, o que vai ser aí? Vai ser um prédio de 35 andares. Aí você fala, poxa vida, mas em cima da minha área de lazer, em cima da sua área de lazer. Então, esse projeto de lei, ele define todo o parcelamento, uso e ocupação de solo da cidade de Ribeirão Preto. Ou seja, aonde pode comércio, aonde pode verticalização, aonde que eu posso fazer determinado tipo de empreendimento. Isso é importante justamente para que a gente não tenha o que está acontecendo hoje no Guaporé. Ou seja, para que a gente possa planejar o crescimento, né, urbano da cidade de Ribeirão Preto. E esse projeto de lei, Jânio, ele traz instrumentos de planejamento urbanístico para evitar, inclusive, Tarlá, esses grandes vazios urbanos que existem em Ribeirão Preto. Nós sabemos que existem vazios urbanos em Ribeirão Preto que as pessoas plantam soja, que as pessoas plantam milho. E por que as pessoas fazem esse tipo de plantação no centro da cidade? Porque a nossa lei federal, ela fala que aquela pessoa que destina o imóvel à produção rural, ela não paga o IPTU, muito embora ela esteja localizada no centro da cidade. Ou seja, se eu tivesse, vamos fazer um raciocínio absurdo, mas se eu tivesse lá meio alqueire do lado da Praça 15 e plantasse soja, eu não pagaria IPTU, eu pagaria o ITR, rural, né? Que é muito mais barato. Então, essa lei, ela veio disciplinar, e eu lembro que a lei que está em vigor em Ribeirão Preto é a Lei 2157 de 2007.
Ou seja, nós estamos em quase 2024 e com uma lei absolutamente antiquada para regulamentar esse tipo de urbanização da cidade. Então, o que a prefeitura fez por opção legislativa? Dividir a cidade em 22 UOPs, que são Unidades de Ocupação Planejada. E para que isso? Para que você possa planejar determinada região da cidade com as suas especificidades. Ou seja, eu vou fazer uma UOP que é o centro da cidade, que tem algumas características que são especiais, como, por exemplo, os imóveis históricos, tombados, né? Seria essa preservação toda ali, vereador. E hoje a lei cria mecanismos para que o proprietário possa realmente cuidar do seu imóvel tombado. Porque o que acontece hoje, Jane? O Compac vai lá, tomba o imóvel e fala para o proprietário, olha, hoje existe uma restrição severa sobre o seu imóvel e você não vai poder fazer nada, só que você tem que cuidar do seu imóvel. E a administração pública não cuida do imóvel. O Hotel Brasil é uma... vai cair, se não houver nenhuma intervenção por parte dos proprietários ou da administração pública, vai cair. Então, o que essa lei faz é a transferência do poder construtivo. Ou seja, como eu não posso construir ali, eu pego aquele potencial abstratamente e transfiro para uma outra região da cidade. Então, o proprietário vai ter estímulo a vender não o prédio, mas o espaço que poderia ser construído ali para um outro local. Ou seja, essa lei, que ficou mais de 1 ano e meio na Câmara em tramitação, foram mais de 85 emendas. E nós pontuamos e examinamos emenda por emenda, para poder votar com responsabilidade. Então, agora a lei está no Executivo, que vai analisar as emendas que foram aprovadas, para poder ver se sanciona ou se veta algumas emendas, né? E aí sim, eu acho que Ribeirão retoma uma parte importante, especialmente da construção civil. Eu acho curioso, eu sempre falo isso, Tarla, e as pessoas falam, puxa, um determinado cidadão ligou no gabinete, numa oportunidade, falou para mim, vereador, ao lado da minha casa tem uma indústria e eles fazem barulho 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano, 24 horas por dia. Eu falei, onde você mora? Ele falou, eu moro na Mascarenhas de Moraes. Eu já sabia onde era a rua, mas eu perguntei para ele, qual é o bairro da sua casa? Aí ele falou assim, é na Lagoinha. Eu falei, não, fala o nome do bairro inteiro. Aí ele falou, Distrito Industrial Parque Lagoinha. Ou seja, quem está errado é a casa ou a indústria? E o bairro foi concebido originariamente para ser um parque industrial. Exato. E ali eles dão 660 empregos. Então quem está errado? A indústria, que já estava lá, ou a casa que chegou depois? Então essa lei, Jane, ela vai disciplinar justamente essas questões. Outra coisa, tinha uma senhorinha que fazia bolo para vender na igreja. Quando ela ia fazer a atividade dela, que era por KNAI, que era uma classificação por atividade econômica, ela se encaixava como indústria de panificação. Ou seja, a senhorinha que fazia bolo para a igreja tinha o mesmo KNAI que a Mabel, que era uma grande indústria de panificação. Então, hoje isso acabou. Você não faz mais essa classificação por atividade econômica, você faz por bairro. Então, eu posso ter um bairro em que eu vou ter uma ZM1. O que é uma ZM1? É uma zona mista em que o IRA, que é o Índice de Risco Ambiental, é de 1. Ou seja, por que eu não posso ter uma clínica de psicoterapia, uma clínica médica, uma clínica odontológica em um bairro que é estritamente residencial? Então, hoje, com a aprovação dessa lei, salvou, e eu vou deixar isso muito bem ressalvado, à exceção dos bairros que têm restrições cartoriais. Ou seja, Jardim Canadá. Jardim Canadá. Jardim Canadá foi um bairro que foi concebido, um loteamento que foi concebido pelo empreendedor e na matrícula do imóvel consta estritamente residencial. Então, a prefeitura não retirou essa característica de ser um bairro estritamente residencial. Então, Jardim Canadá, City Ribeirão, Ribeirânia, à exceção dos corredores comerciais. Que era a pergunta que eu ia fazer agora. Como é que você faz na Ribeirânia, aonde você então, tem... Constable Romana, é permitido. Carlos Consone, é permitido.
Porque são grandes vias coletoras. Essas grandes vias coletoras, elas admitem uma zona de comércio, mas mesmo assim restrita. Você não pode colocar, por exemplo, uma indústria de transformação na Constabile Romana. Mas você pode colocar um restaurante, uma pizzaria, um consultório médico, um escritório de advocacia. Qual que é o impacto de incomodidade que gera um escritório de advocacia? Não gera HIT, ou seja, não tem impacto no trânsito, não tem impacto no barulho, não tem impacto de vizinhança. Então, essas questões agora podem ser instaladas em bairro que antigamente eram bairros residenciais. Ressalvado aqueles bairros que, por instituição do loteador, colocaram que são estritamente residenciais. Esse não vai ser possível. Certo, vereador. Vamos falar um pouquinho de segurança. A gente sabe que é uma atribuição majoritariamente do Estado, mas também o município tem suas características de segurança. Eu vi que recentemente o G1 publicou que Ribeirão Preto tem uma alta de 66% de estupros no primeiro bimestre agora de 2023. Furtos sobem 8,6% também no primeiro bimestre. O que está acontecendo com a segurança da nossa cidade, hein? Em 2007, quando eu assumi a Câmara Municipal, nós tínhamos um sistema de vigilância que chamava-se Olho de Águia. Tá? O Olho de Águia era uma parceria entre a ACI e Prefeitura Municipal. Esse sistema, ele tornou-se obsoleto até por falta de investimento por parte da Prefeitura. A Prefeitura fez esse convênio com a ACI, a Polícia Militar, a GCM participavam no monitoramento e a Prefeitura, ela realmente deixou de aportar alguns valores para a manutenção do sistema Olho de Águia. Agora nós mudamos esse sistema. Agora nós temos o Guardiões da Cidade. Inclusive vem com um fato novo que são as câmeras Detecta, né? Que já estão monitorando as entradas e saídas da cidade. O que faz o Detecta? É uma câmera de monitoramento inteligente, que ela filma a placa, puxa, e se esse veículo tiver com pedido de furto, com denúncia de roubo, essas coisas, ele manda um aviso para a viatura policial mais próxima. Né? Já está hoje? Hoje já está em andamento isso daí. Já está em andamento. Mas poucas câmeras. Né? A gente sabe que hoje, Jane, nós não conseguimos mais colocar um policial em cada esquina. Né? Até pelo custo do policial, pela complexidade que nós temos na malha viária urbana. Nós temos, Ribeirão cresceu muito, né? Ribeirão hoje tem quase 750 mil habitantes. Sim. Então, em razão disso, a grande sacada da segurança pública será, evidentemente, monitoramento. Né? As conhecidas como Smart Cities hoje se valem de câmeras de monitoramento para poder fazer isso. E esse sistema de detecção ou esse sistema de monitoramento, que é o Guardiões da Cidade, ele vai poder, inclusive, trazer todas as câmeras privadas para que possam ser agregadas nesse sistema. Quando você vai a São José dos Campos, você fala, poxa vida, São José dos Campos tem 1.376 câmeras de monitoramento. O que acontece? Certamente você tem na sua casa câmera, o Tarlá tem na casa dele, eu tenho, por exemplo, 3, 4 câmeras que monitoram a rua. Então, o que vai ser possível fazer é eu disponibilizar a imagem dessa câmera para a Polícia Militar e para a GCM, para que eles possam, capturando essa imagem, fazer um monitoramento. E o que estava a depender? Nós tínhamos alguns problemas com a Coderp, que administrava o sistema de fibra ótica da cidade, e você sabe que o tráfego dessas imagens é um tráfego pesado. Bastante. Então, agora, eles estão acabando o cabeamento de fibra ótica para que possa interligar todas essas câmeras, e eu acredito que muito em breve, coisa de até julho, agosto, nós teremos um monitoramento bastante efetivo. Determinados tipos de crime, Carla, eles não são passíveis de prevenção. Né? Por exemplo, o homicídio. Sai uma briga, a pessoa saca lá uma faca, uma arma, mata o outro. Então, esse é o tipo de crime que não existe a prevenção. Mas o roubo, o furto, a violência, a depredação de patrimônio público, tudo isso é passível de haver uma prevenção maior. Né? Então, eu acredito que com esse sistema, né, Guardiões da Cidade, a gente vai avançar muito. Vamos falar do Instituto Federal? Vamos. Ribeirão Preto está na iminência aí de ter um Instituto Federal de Educação, Tecnologia, muito importante, né?
a construção desse instituto aqui em Ribeirão Preto. Deve sair esse ano, né, Renato? Já está autorizado, né? O governo federal já declarou que o Instituto Federal vem para Ribeirão. E mais uma vez entra a responsabilidade da Câmara, que instalou uma CE, uma Comissão Especial de Estudos, para poder encontrar, porque isso vai haver uma parceria entre Prefeitura Municipal e Governo Federal. A Prefeitura destina o prédio, vocaciona o prédio, e o Instituto Federal vem com toda a sua expertise para instalar esses cursos em Ribeirão Preto. E mais uma vez vem a Câmara dizendo o seguinte: o local ideal para instalar é aonde? No Metodista. Que já tem uma estrutura, já está tudo pronto, já está tudo pronto. O Instituto Metodista hoje, ele está fechado há 2 anos, ele é da Unimep de Piracicaba, que passa por dificuldades, que está em fase de recuperação judicial, ARJ, ou até falência, eu não sei qual que bem dizer, a situação jurídica da Unimep, mas o Instituto Metodista está pronto. Né? A mesma coisa que eu falei do shopping Santa Úrsula. Que é no centro. Se você pintar o prédio hoje, você pode instalar o Instituto Federal amanhã. Ah, mas ele não é o ideal, porque não seria um campus, né? Tudo bem. Nós temos o terreno da Cianê, que é um terreno excepcional e que ele fomentaria o desenvolvimento para aquela região da cidade, né? Nós temos efetivamente aquele terreno que é grande. O Santos Carpellini cedeu parte do Supera Parque para que a gente possa também fazer lá, mas você fala assim, na administração pública, o bom é inimigo do ótimo. Ou seja, se nós formos ficar esperando o prédio ideal, nós vamos perder mais uma vez. É verdade. Eu lembro que nós já tivemos a promessa da instalação do Instituto Federal em Ribeirão Preto, já havia doação do terreno da Cianê para que fosse construído o Instituto Federal, e isso não aconteceu. Então, se nós esperarmos o prédio ideal, nós vamos perder mais uma vez o Instituto Federal. É preciso que a gente vocacione o centro, revitalize o centro, trazendo o quê? O centro administrativo, o Instituto Federal, e assim nós vamos construir uma cidade melhor. Tá certo, vereador. A gente tem mais 3 minutos. Gostaria de deixar o senhor à vontade para falar o que quiser. De repente, algum projeto que a gente não tocou, o senhor quer falar da cidade, e também deixar um recado para a população, por favor. Eu digo que eu estou aqui na Câmara à disposição de qualquer pessoa que queira vir fazer sugestão, fazer crítica. Eu acho que o homem público, ele é movido também a críticas, mas críticas respeitosas. Claro. Né? O que as pessoas fazem hoje nas redes sociais são ofensas, críticas desmedidas, desarrazoadas. Então a minha obrigação como homem público é prestar contas. E vocês vejam, não tem pergunta combinada. O que quiserem perguntar, pode chegar aqui, Terla. Porque eu me preparo no dia a dia para exercer o cargo de vereador em Ribeirão Preto, que é de muita responsabilidade. Claro. Então eu imagino que ainda tenha muito para construir ou para fazer, para realmente deixar Ribeirão Preto uma cidade melhor de se viver, mas eu acredito que nós já estamos avançando bastante. E é assim que nós vamos construir uma cidade melhor. Conversando, com diálogo, com a construção, e assim chegar a uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Tá certo então, vereador Renato. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado a vocês. Obrigado, viu, Jane? Obrigada, Tarla. Se você quiser acompanhar mais o trabalho do vereador Renato Zuccolotto e também do programa Ponto de Encontro, apresentado pela Jane Sá, fique conosco na programação, procure o vereador, fale com ele, se identificou com o trabalho dele, vai lá, procura ele, liga no gabinete, vem até a casa é sua. Um abraço.